Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso Alfabetização Descomplicada e Respeitosa. Hoje a gente vai conversar sobre o sujeito. Quem é esse sujeito a quem essa aprendizagem que a gente tem tanto se dedicado a conhecer vai ser destinado, né? Quando eu estava separando o que devia conter e o que não precisava conter nesse curso, porque eu queria que ele fosse bem completinho, bem explicado, passo a passo para vocês, mas também queria que fosse bem didático e bem direto. E quando eu selecionei os conteúdos que eu achava que seriam muito necessários estarem aqui presentes, esse com certeza foi o primeiro. A gente precisa entender quem é esse sujeito, a quem se destina toda essa nossa dedicação, que são os nossos pequenos, né? Esse é o sujeito desse processo de aprendizagem chamado alfabetização, que a gente tanto ama, tanto gosta, e a quem estamos aqui. É por eles que estamos aqui, certo? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre quem é esse sujeito. E para falar sobre quem é esse sujeito, eu trouxe aqui duas argentinas muito bacanas para apresentar para vocês. Acredito que vocês já conheçam, mas se não conhecem, grave bem o rostinho dessas duas garotas, né? Elas se chamam Emília Ferreiro e Ana Teberoski, e elas estudaram muito a respeito da aquisição da leitura e da escrita pelos nossos pequenos, e todos os estudos delas foram pautados em uma fusão de estudos psicolinguísticos contemporâneos da teoria psicogenética de Jean Piaget. Elas estudaram e se dedicaram muito para trazer para a gente uma nova visão a respeito desse processo de aquisição. Para a gente parar para pensar antes, é preciso a gente se atentar a alguns fatos, né? Como se pensava antes essa aquisição da leitura e da escrita? Não somente com relação à aquisição da leitura e da escrita, mas a escola era pensada e foi pensada historicamente com a seguinte questão, né? Se preocupava em como podemos ensinar. Então, antes de mais nada, quando se pensava a escola, se focava no fato de que sabemos que teremos crianças aqui, primeiro ponto, e precisamos saber como ensinar. Então, tudo que se pensava a educação, tudo que se pensava a aprendizagem, independente da área em que ela se relacionava, se pensava como ensinar. Produção de materiais, sistematização de conteúdos, organização e táticas e métodos para o ensino de determinado objeto de conhecimento era realmente o foco, tá bom? O foco estava em como ensinar, como vamos fazer para passar esse conhecimento para o sujeito. Quando, na verdade, não se parava para pensar como esse sujeito aprende, como de fato eles aprendem. Então, o que acontece? O que essas duas argentinas trouxeram para a gente, Jean Piaget, inclusive, essa nova visão veio trazer para a gente, é uma mudança de foco, onde, historicamente, na escola, o foco esteve no professor e nas técnicas de ensino, na mecanização do ensino, na sistematização dos conteúdos e do modo de ensinar, um passo a passo de como fazer, né? Houve essa mudança de foco. Do professor, esse foco passou para o aluno. O que representa essa mudança de foco? Essa mudança de foco representa que a gente pode ter a oportunidade de parar de pensar um pouquinho em como ensinar, para parar para pensar como de fato esse sujeito aprende. Conseguem entender essa mudança de dinâmica? Antes de pensar em como eu vou ensinar, eu preciso pensar como que esse sujeito aprende. Eu trouxe essa citação que diz assim, ó, métodos de alfabetização preocupavam-se em sistematizar o fazer docente, de modo a tornar os conteúdos tecnicamente ensináveis, não considerando os saberes do sujeito. Historicamente, acreditava-se que as crianças chegavam na escola com uma folha em branco, sem conhecimento algum acerca do universo letrado. Isso já foi refutado. Sabemos que crianças, mesmo muito pequenas, quando são inseridas no contexto escolar, elas já trazem consigo hipóteses acerca do universo letrado muito mais ricas do que a gente imagina, né? E olha só o que a Emília Ferreiro vai falar. Ela tem um livro com a Ana Teberoski, que inclusive eu vou deixar depois aqui na descrição a indicação dos livros delas.
Nossa atual visão do processo é radicalmente diferente. No lugar de uma criança que espera passivamente o reforço externo de uma resposta produzida pouco menos que ao acaso, aparece uma criança que procura ativamente compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática, que não é simples cópia deformada do modelo adulto, mas sim uma criação original. Por trás dessa criança que se pensava que chegava como uma folha em branco, vinha uma criança pensante, ativa no seu processo de aprendizagem. O que Emília Ferreira e Ana Teberowski trazem para a gente é exatamente isso. Precisamos olhar para esse sujeito que aprende de modo ativo, de modo presente na própria aprendizagem, com protagonismo. Ele faz parte, a criança já traz consigo muitas hipóteses riquíssimas acerca do universo letrado. E isso precisa ser levado em consideração durante toda a aprendizagem. Antigamente, e infelizmente, muitos professores ainda agem dessa forma, e como se pensa, né? Eu vou pensar em como ensinar determinado conteúdo, eu vou pensar como eu vou fazer isso, eu vou organizar as minhas ações e vou apresentar para os alunos, de modo igual. E aí, eu ofereço a mesma caixa para todos eles, usando essa ilustração aí da imagem. Então, como funciona mais ou menos isso? E como pensava-se a alfabetização até então? Eu ofereço a mesma atividade, a mesma situação de leitura e de escrita para todos os meus alunos e todos eles avançarão. Vamos supor aí que nessa imagem o avanço signifique enxergar por trás do muro. Olha só o que aconteceu. Quantas dessas 4 crianças enxergaram através do muro? 2 delas. Cadê as outras 2, tadinhas? Ficaram escondidas atrás do muro. Por quê? Por que isso acontece? Se foi uma aprendizagem justa, eu ofereci condições justas igualmente a todos, eu ofereci a mesma caixa, do mesmo jeitinho. Por que só 2 enxergaram através do muro? E se você é professor, você provavelmente deve se perguntar isso. Eu fiz a mesma coisa com todos eles, as mesmas atividades, eu intervi da mesma forma potente, mas só alguns chegaram lá. Só alguns chegaram lá porque foi oferecida a mesma caixa para todos. Quando, na verdade, se o nosso interesse é que todos enxerguem por trás do muro, que todos cheguem à aprendizagem de fato, o ideal é que eles não recebessem a mesma coisa, porque eles não partiram do mesmo ponto. Olha só, para ser justo, para que todos enxerguem através do muro, eu precisaria ter oferecido mais caixas para uns, menos caixas para outros. Isso é igualdade de oportunidade. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, que é palestrante, e ela falava assim, o papel de um palestrante é como uma pessoa que está com uma mangueira jogando água para a multidão. E o seu objetivo é fazer com que eles levem água para casa para beber e assim levar para a família toda. Então você está lá, você leva a sua mangueira, você se prepara, enquanto você fala, você joga água para todos igualmente. Só que na plateia, uns estão com um balde para recolher tudo que você está entregando, outros estão com um copo e outros estão com uma mão. Nem todos levarão para casa a mesma quantidade de água, apesar de você ofertar a mesma quantidade de água para todos. Porque você pode até oferecer da mesma forma, mas nem todos recebem da mesma forma. Nem todos têm as mesmas experiências passadas. Nem todos estão partindo do mesmo ponto. Essa é a questão. Se a gente preocupa somente em jogar água igualmente, a gente não consegue dar conta de que todos receberão água da mesma medida. Se a gente oferta a mesma caixa para todos, a gente não consegue dar conta de que a caixa será útil exatamente para todos. Alguns precisarão de mais caixas. Na alfabetização, é a mesma coisa. Se a gente oferece a mesma atividade, esperando que todos tenham o mesmo resultado, a gente vai falhar, porque nem todos estão partindo do mesmo ponto. E é isso que torna o estudar o sujeito tão importante nesse processo. Precisamos saber quem é esse sujeito
para que a aprendizagem dele de fato ocorra. Crianças diferentes precisam de estímulos diferentes. Crianças diferentes precisam de estímulos diferentes. E para parar para pensar um pouquinho nisso, eu vou destrinchar um pouco do que vai ser falado aqui no curso e dos passos que são importantes para a gente chegar a descobrir quais estímulos são esses. Já entendemos que crianças diferentes precisam de estímulos diferentes, mas como saber qual estímulo é melhor para cada criança? Como saber em que ponto cada criança está? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo muito sobre sondagem. A sondagem é o ponto de partida de tudo isso. É a faixa de largada, é o disparo para a gente começar a corrida. Precisamos de uma boa sondagem. A sondagem é a materialização de tudo aquilo que a criança já sabe. Quando a gente faz uma boa sondagem, a gente consegue saber exatamente onde essa criança está, o que ela pensa, quais são as suas hipóteses, quais são as suas dúvidas, em que pé ela está nessa jornada toda, para, enfim, a gente saber qual precisa ser o próximo passo, qual precisa ser o nosso incentivo em prol dessa aprendizagem. Olha só o que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski falam. Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural, que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Por isso que a sondagem é tão importante. Que além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, ou seja, além de tudo isso que a gente pensava-se muito antes em prol da aprendizagem, existe um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e trata de solucioná-los, seguindo sua própria metodologia. Para além das cartilhas, para além da atividade que você super se dedicou para propor, existe uma criança ativa. Você pode gastar horas preparando uma atividade super bacana e ela não ter o mesmo efeito que você desejou, porque você não pensou no sujeito que estaria fazendo essa atividade. É extremamente importante sabermos quem é o nosso pequeno, sabermos quem é a nossa criança, sabermos de onde ela vem, quais as suas experiências, o que ela pensa a respeito da escrita antes da gente sair distribuindo a atividade. Porque nossas crianças precisam de desafio ajustado, como uma escadinha, tá bom? Como se aqui embaixo fosse o início de um processo e o topo dessa escada, finalmente, a aprendizagem. E ele nunca acaba, né? Porque você aprende algo, você logo precisa caminhar um pouco mais para aprender outra coisa e por aí vai. Mas esse caminho, esse degrau que vai subindo pouco a pouco, ele não pode ser muito curto, porque senão vai demorar muito para essa criança chegar. Mas também não pode ser muito alto, porque senão ela vai se cansar muito, vai dar muito trabalho e assim ela vai estar desmotivada. Desafio ajustado é quando você oferta exatamente o que a criança precisa, o degrau é do tamanho certo. Ela vai caminhar, ela vai avançar e ela vai chegar lá num tempo bom para ela. É engraçado pensar que quando a gente vai ao médico, por exemplo, se a gente está com dor de cabeça, ele dá remédio para dor de cabeça. Se a gente está com dor de barriga, ele vai tratar a nossa barriga. Se você chega no médico com o pé quebrado, ele não vai enfaixar o seu braço, porque precisa. Não precisa. Ele vai tratar o que precisa ser tratado. Ele vai dar atenção para o que precisa ser dado atenção. Na educação, precisa ser assim. Antes da gente sair resolvendo problemas, a gente precisa saber qual é o problema, né? A gente precisa saber o que a criança precisa para investir no que precisa, tá bom? Desafio ajustado é exatamente isso. E precisa de intervenção potente. Você sabe o que é uma intervenção? A gente vai ter uma aula somente sobre intervenção no módulo seguinte, que vai explicar exatamente isso. Intervenção é a ação do adulto, a ação do mediador durante a atividade. As perguntas que a gente faz, as indagações que a gente faz, tudo aquilo que o adulto faz para fazer a criança refletir durante todo o processo, tá bom? Então, parando para pensar, são esses 3 pontos que eu separei para vocês nesse curso. 3 pontos importantíssimos para uma boa aprendizagem. A sondagem, que é o diagnóstico para saber onde essa criança está. O planejamento, que é para oferecer exatamente o que ela precisa. E a intervenção, para fazê-la refletir sobre aquilo que se pretende ensinar.
E isso é um ciclo, tá bom? Isso nunca acaba. Você sonda, você descobre como a criança pensa, aí você planeja uma atividade, você aplica essa atividade, mas logo ela vai avançar, ela vai caminhar o degrau, lembra da escadinha? E aí logo você precisa fazer uma nova sondagem. Então, você sabe dizer em quanto tempo precisa ser feita uma sondagem? A gente vai pensar, vai conversar também sobre isso na aula sobre sondagem. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é isso. O ciclo da aprendizagem vai girar em torno desses 3 pontos principais da ação do mediador, com foco no sujeito que aprende. Tudo isso vai acontecer como um processo cíclico, que nunca acaba, tá bom? Não se esqueçam, anota aí, sondagem, planejamento e intervenção. Você quer que esse sujeito aprenda? Então, lembre-se, o foco não está em você, o foco está nele. O foco está na criança, está no sujeito da aprendizagem. Olhe para essa criança, escute essa criança, sonde essa criança, sente ao lado dela, compreenda quem ela é, o que ela pensa, quais as suas hipóteses, e tudo isso vai ajudar e muito nesse processo. Antes de pensar como ensinar, nós precisamos pensar como essa criança aprende. Isso é ser respeitoso, isso é ser descomplicado. Nós não somos o foco dessa aprendizagem, os nossos pequenos são o foco. E eu posso garantir para você, quando a gente olha para uma criança, quando a gente dá voz para uma criança, ela avança, ela aprende. Não somente porque ela se sente acolhida, mas porque a gente vai conseguir ofertar exatamente o que ela precisa. Então, foco nesses 3 pontos. E então, estão preparados para começar? Muito obrigada por assistirem essa aula. Acompanhem as próximas do módulo e logo, logo conversaremos sobre esses 3 pontos que eu coloquei aqui hoje. Então, muito obrigada, time, e até a próxima.